Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje eu estou aqui com o Flávio lá das Al. Tudo bem, Flávio? Opa, boa noite, pessoal. Tudo certo? Tudo tranquilo. O Flávio é nosso parceiro aí de longa data, trabalhei muito tempo lá com ele e a gente vai fazer aqui alguns vídeos falando das ações preferidas aí pelos grandes gestores. Então a gente vai acabar falando a respeito de alguns fundos de ações e a gente vai pegar pelo menos dois ativos para dar os nossos pitacos aí para falar um pouquinho a respeito dessas ações, tá? Lembrando que não é recomendação de nada, né, pessoal? O intuito é a gente mostrar na prática aí como é que funciona o mundo dos investimentos. Deixa eu só abrir aqui para a gente falar aqui. Só. E o primeiro fundo que a gente vai falar, pessoal, é um fundo que talvez muitas pessoas não conheçam, né, ou nem sequer tenham ouvido falar dele, que é o Atmo Master FI, de ações e FIA, né, que é da Atmos Capital. Inclusive, eu estava comentando aqui com o Flávio que eu procurei, não encontrei nada a respeito deles, né, eles são bem discretos, vamos dizer assim, é uma gestora que É foi... um mar de mistério. É um mar de mistério, né? É uma gestora que foi fundada em 2009. Eles têm um foco mais em análise fundamentalista, o que a gente chama de um buy and hold mais raiz, né? E eles não gostam muito de aparecer. Ainda assim, hoje a empresa é composta por 10 sócios e é bem grande, tá, pessoal? É a oitava maior gestora de ações do país, com mais de 9 bilhões sob gestão, tá? O fundo deles não está aberto para captação, né? Eu nem sei se já viu em alguma plataforma esse fundo, Flávio. Não vi mesmo. Eu também nunca vi, né? Mas eles foram considerados aí a melhor gestora da Da última década. década, né? E é bacana porque se a gente pegar do patrimônio total desses 9 bilhões aí, cerca de dois terços foram gerados através da valorização das ações e não com aportes, né? Deixa eu só... Então tem aqui a carteira, né? É uma carteira que eles têm aqui, deixa eu só pegar, desde 2009, né? Depois a gente vai olhar o retorno total. As cinco maiores posições representam 36% da carteira. Tem uma concentração um pouco maior. E aqui tem a divisão por setor, né? Bem de consumo 5,3, consumo cíclico 22, consumo não cíclico 11,6, consumo desculpa, energia 12,2, serviço financeiro 6, imobiliário e shopping 10, materiais 4,5, tecnologia da informação 8, caixa tem 8% do fundo está em caixa e utilidades públicas aqui, as utilities 11,11%. Aqui a gente tem a rentabilidade histórica aí do fundo desde 2009, rendeu pouco mais de 782%, enquanto o Ibovespa rendeu 74% e o IBX 133, né? Rendeu mais de 10 vezes acima do Ibovespa. E é legal a gente pegar esses fundos que têm histórico com o mercado em baixa também, né? Não adianta só pegar aí nos últimos 2, 3 anos, né? E aqui a carteira, né? Então eles têm de investimento no exterior hoje cerca de 9% da carteira, Petrobras 7,8%, a BR Malls, que eu vou comentar daqui um pouquinho, 7,7%, Equatorial 7,16%, Eneva 7,16% também, Alpargatas 6,5%, Ering 5,8%, tem um pouco em LTN aqui 4,76%, Natura 3,88%, Azul 3,15%, Iguatemi 3%, Renner 2,8%. Qual que tu vai falar, Flávio? Eu vou falar sobre as ações da Renner, no caso. Ah, maravilha. Renner, eles têm uma posição aqui de em torno de 2,8% da carteira. E a BR Malls, que eu vou falar, tem uma posição de 7,71%, excluindo as ações no exterior, é a segunda maior posição ali abaixo da Petrobras, tá, pessoal? Eu acompanhei a reestruturação da BR Malls. Inclusive já falei com alguns gestores a respeito do ativo, o nosso setor de análise também já conversou com algumas gestoras, a gente tem contato com algumas delas, né? O que é bacana da BR Malls e que eu gosto, primeiro, é o setor. É um setor bastante resiliente, né? Mesmo com a crise nos últimos anos, os shoppings, quando a gente pega principalmente aqueles que estão bem localizados, tiveram uma vacância baixa, né?
e sofreram bem menos do que o restante dos setores, principalmente no varejo. E eu sei que tem muita gente que fala, né? Ah, mas nos Estados Unidos os shoppings estão em extinção. Primeiro o modelo, né, pessoal? O modelo dos shoppings americanos é bem diferente do modelo dos shoppings brasileiros, né? Fora que as pessoas não usam os shoppings aqui no Brasil só para fazer compras. Para vocês terem uma ideia, as principais motivações para ir, para ir a shopping aqui no Brasil, 40% é compras, 14% passeio, 10% serviços, 15% alimentação, 4% lazer e 17% outros. Né? Então, teoricamente, a gente ia no shopping para fazer compras, mas 60% das pessoas vão também para fazer outras coisas, né? O que deixa ainda o modelo diferente do que é o modelo americano, por exemplo. Né? Vale ressaltar também que a BR Malls até o ano passado era a maior operadora de shoppings do Brasil, mas com a fusão da Alliance com a Sonai, né, que é a Alliance Sonai, ela virou a segunda. Hoje ela tem participação em aproximadamente aí 30 shoppings espalhados pelo Brasil. E bacana, né, que nos últimos anos eles fizeram um ajuste importante no portfólio. Eles venderam aqueles ativos que eles não consideravam interessantes e aumentaram a participação em ativos estratégicos, principalmente naqueles que eles poderiam ter uma gestão ativa. Né? E para ter uma gestão ativa, e principalmente em shoppings de grandes cidades ou de grandes centros, a BR Malls tem que controlar os shoppings. Né? Inclusive, no ano passado, num negócio só, eles venderam mais de 700 milhões de reais em shoppings para um fundo imobiliário do BTG, e eles distribuíram todo esse valor em pagamento de dividendos. Tá? Chegou a dar um yield ali de uns 9%, 10% quando eles fizeram o pagamento. E eles pagaram em um ano, praticamente aí o que eles demoraram em quase 9 anos para pagar de dividendos. Além disso, né, pessoal, tem uma iniciativa bem bacana da BR Malls em sociedade com outras empresas, incluindo a Multiplan e a Cirela, na Delivery Center. Né? A Delivery Center é uma plataforma que vai integrar, que já integra, na verdade, os shoppings ao e-commerce. Né? Então, os shoppings são usados como centro de distribuição. A pessoa faz um pedido online, por exemplo, e já tem um motoboy lá no shopping que vai pegar o produto no shopping e vai fazer a entrega. Né? Só esse ano eles já investiram mais de 60 milhões de reais na Delivery Center. E quando a gente olha em termos de múltiplo, né, tá bem descontado ainda, principalmente em relação ao Multiplan e o Iguatemi, que são as empresas mais top do setor, vamos dizer assim. Hoje o PVP do BR Malls está na casa aí de 1,4 vezes, lembrando que a empresa vai divulgar os resultados no próximo dia 13/3. Então eu achei bacana, né, porque praticamente eu estive posicionado também na BR Malls enquanto o fundo Atmos estava posicionado, e acredito que vários desses motivos aqui que eu listei, principalmente em relação a essa questão do ajuste que eles fizeram no portfólio, deve ter sido alguns dos motivos que a Atmos também deve ter colocado o BR Malls na carteira deles e ainda segue, né, como a terceira maior posição do fundo. Né? Então, sobre BR Malls é isso. Tu gosta, Flávio? Tu tem na tua carteira? Tu acompanha? Eu vou falar que eu não tenho diretamente BR Malls na carteira. Eu acho muito interessante aí o case de shoppings, pelo mesmo motivo que eu vou falar das ações ali da Renner, mas especificamente BR Malls não é um ativo que eu tenho carteirado, mas tenho via fundo de investimento. Então, acho um case bacana pelo momento do Brasil que a gente está vivendo, que, aliás, né, é um dos motivos por eu ter aí Renner no meu portfólio e achar o ativo interessante. Apesar de não ser a maior posição do fundo, está ali, né, figurando com quase 3% do PL. E o que eu acho interessante na posição aí em Renner, na verdade, é a situação que a empresa está vivendo e a qualidade da empresa nos últimos anos. Sem falar que, assim como eu, né, uma empresa gaúcha que revolucionou o mercado, tanto o seu mercado, ela vem revolucionando, ela vem se sobrepondo aos seus concorrentes. Foi a primeira empresa, né, eu acho que a ter o selo de novo mercado, né? Ela foi a primeira empresa com capital pulverizado
no Brasil. Não, mas o primeiro novo mercado... Ah, foi a Renner também? Foi a Renner também, foi a primeira empresa a ter... A que não abriu e se tornou empresa de novo mercado na B3. E o que eu acho interessante dela, vamos primeiro falar, né, da situação circunstancial que a gente está vivendo. A economia ela está pegando tração gradualmente no Brasil. O PIB ele não está tendo, né, aquela resposta explosiva que algumas pessoas projetavam. Porém, o que está sendo interessante é a qualidade que o PIB está tendo no Brasil. Ou seja, a gente está com um PIB que está crescente, está pegando tração, calcado basicamente aí no investimento, né, no capital privado. Então, sem necessidade de capital público. E numa situação como essa, a gente pode ver o consumo se reaquecendo, e eu acredito que realmente a Renner pode ser uma das empresas mais interessantes para se capturar esse movimento. Por quê? Basicamente porque se as coisas derem certo, a empresa ela vai pegar tração, ela vai surfar essa onda, só que se as coisas não derem tão certo, ela não é uma empresa, não é um caso de uma empresa que está se reestruturando, né? Então, ela é ao mesmo tempo uma empresa que vai se beneficiar e um nome de qualidade que provavelmente não vai ser tão impactada caso essas projeções, por algum motivo, elas não se mostrem realistas. Então, basicamente, acho que esse é um dos principais pontos que eu sou investidor que compra ativos de qualidade, né? Eu não gosto tanto de comprar ativos que estão passando por algum tipo de reestruturação, por mais que isso possa dar um movimento muito explosivo no curto, médio prazo. Eu prefiro comprar ativos que já são melhor precificados e que têm uma boa perspectiva de crescimento ao longo do tempo. Então, acho que nessa situação de retomada econômica, ela captura bem o movimento e se as coisas não forem tão bem, ela também é um papel mais defensivo ao mesmo tempo. Falando da empresa, necessariamente, uma coisa que eu achei interessante é que a empresa sempre cresceu, né? Independente, parece banco, né? Então, tipo, vem crise, vem recessão e a empresa estava lá no setor de varejo e estava sempre gerando crescimento, abrindo novas lojas. A gente viu aí a C&A que abriu capital há pouco tempo, numa situação não tão favorável, que alguns que, eu não sei, mas acredito que pelo menos nos últimos anos era a maior concorrente dela dentro do shopping, né? Não, ficou muito para trás. Ficou atrás da Riachuelo e muito atrás da Renner. Eles têm que correr atrás da máquina ainda. Absurdamente, absurdamente. Então, falando da empresa, né? Hoje a empresa atua a nível Brasil e Mercosul. Não que seja bom hoje atuar no Mercosul, né? Porque devido às nossas situações dos nossos vizinhos, as coisas acabaram não indo tão bem. Não é mais um mercado tão atrativo. O Brasil está numa curva que faz muito mais sentido. Mas é uma empresa que está aí marcando presença no Brasil todo. Tem uma cultura muito forte lá dentro. O Galó, que é o presidente, ele é o presidente do conselho de administração da empresa. O cara, ele é um profissional fantástico, o time de executivos que faz a composição da empresa, ele sem dúvida conseguiu implementar uma cultura muito forte lá dentro ao longo dos últimos anos, que é refletida nos funcionários. É uma empresa que, para quem já frequentou, né, sabe que a loja toda ela era projetada para o cliente sempre voltar. E à medida que o mercado vai evoluindo, ela foi evoluindo junto, ela não caiu no ostracismo, né, de que descobriu uma fórmula e vou repeti-la até ela não funcionar mais. Não, hoje a gente vê que a empresa ela está investindo pesado na parte online, então ela já tinha um modelo que funcionava, mas ela está sempre se reinventando e graças a isso a gente vê esses números muito sólidos que ela tem apresentado. Outro ponto legal também, né, que a empresa ela diversifica seus negócios. Então, a gente tem ali a marca Renner, que é lógico que é o carro-chefe, mas a gente vê a empresa investindo pesado também, deu Camicado, que foi o investimento que a Renner fez, abriu novas lojas, tem a Yukon, aquela Ashua, é Ashua? É assim? É. Então, poxa, a empresa que consegue se reinventar, que consegue performar mesmo em mercados não tão interessantes, como foi o que a gente viveu no passado, sobreviveu com aqueles juros estratosféricos e que em dado momento está diversificando suas fontes de receita e com uma cultura muito forte, cara, sem dúvida, é uma empresa que vale a pena ter dentro do portfólio. Eu, inclusive, já carrego a posição, principalmente via fundos, que eu acompanho a carteira dos fundos há bastante tempo e é um case que eu gosto bastante. E eu sei que eu falei bastante falei pouco de número, mas mais a questão de cultura, mas eu acho que no final lá na ponta final é isso que acaba definindo
se uma empresa ela realmente vai conseguir se manter ao longo do médio e longo prazo. A gente não... Na verdade, até te interrompendo, Flávio, isso mostra que às vezes o pessoal faz a análise ao contrário, né? Normalmente as pessoas começam pelos números e a gente deveria fazer primeiro uma análise qualitativa para ver por que a empresa tem aqueles números, né? Então, os números são nada mais do que o fim de todo esse processo que eles conseguem dessa cultura aí que eles colocam em prática, né? Não, com certeza. E tanto que se a gente for olhar para a empresa, o dividend yield dela é 1%, né? Então, tu tem fluxo de caixa, mas não tem um dividend yield lá super atrativo. Ela é uma empresa que a gente pode dizer que tem múltiplos elevados, né? Só que a empresa consegue, no ano subsequente, entregar um resultado sólido que justifica esse preço e, na verdade, os números eles são sempre corrigidos para cima, né? E eu bato muito nisso, principalmente, vamos pegar um exemplo, assim, sem querer puxar casa, né? Mas vamos pegar o caso da XP, né? Então, que é uma empresa que a gente tem um contato muito próximo. A empresa é cultura pura, né? O número que é apresentado é resultado disso. É Então, acho verdade. que eu acho que é uma empresa muito boa para ter em carteira pelo movimento Brasil dando certo ou dando errado. Então, olhando por o macro da situação, é um papel que total faz sentido aí na minha visão, na minha concepção. Não vai ser o melhor papel para capturar o crescimento, digamos assim, não provavelmente não vai ser o papel que mais vai explodir, que né, a gente viu o movimento de via varejo, né, triplicando de preço, saindo lá de 4, 5 reais, indo para 15, 16 reais, mas é um papel que provavelmente vai gerar muita perpetuidade para o investidor que for. Pensando na empresa para dormir tranquilo, né? É isso mesmo. E no médio e longo prazo, quem mais ganha é quem menos perde, né? É verdade. Então é isso aí, pessoal. O fundo Atmos, né? Como a gente falou, eles não gostam muito de aparecer um fundo que não tem distribuição, né? Ele está fechado para novos aportes aí, para novos cotistas, mas foi o considerado aí o melhor fundo da década, então acho que não tinha como a gente não falar a respeito dele. Eu falei a respeito da BR Malls, que é uma empresa que eu gosto bastante, né? E o Flávio falou da Renner, que ele gosta e eu também gosto, e tenho certeza que muita gente aí que está acompanhando também gosta. E relembrando a todos, né, pessoal, que nós estamos no mês da Folia Capitaliza, onde o nosso produto Capitaliza o Completo, que tem todas as nossas recomendações, renda fixa, tesouro direto, ações para curto e longo prazo, está com 20% de desconto. Eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição, vou deixar também os nossos contatos, e quem quiser bater um papo com a gente, nós estamos à disposição. Vou deixar também o contato aqui da Zal, lá, que é a empresa do Flávio, que atende vários clientes aqui da Capitalizo também. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos. Um abraço aí, Flávio. Pessoal, boa noite. Até mais. Até.